O presidente Jair Bolsonaro divulgou mensagem nas redes sociais sobre a morte da mãe dele, a senhora Olinda Bonturi Bolsonaro. Na mensagem, o presidente fala com pesar do passamento da sua querida mãe. Ele finaliza pedindo que Deus a acolha em sua infinita bondade. O presidente Bolsonaro informa também que se prepara para retornar ao Brasil. O presidente da República está em visita à Guiana. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. A mãe do presidente Jair Bolsonaro, Olinda Bolsonaro, morreu durante a madrugada de hoje, aos 94 anos. A repórter Beatriz Manfredini está acompanhando o assunto. Beatriz, bem-vinda. Qual foi a causa da morte? Já se sabe? Ela estava internada já? Estava internada, Adriana, desde a última segunda-feira no Hospital São João, em Registro, aqui no interior do estado de São Paulo, né? Uma cidade pertinho de onde ela morava, em Eldorado, também aqui no interior. A causa da morte ainda não foi informada e o falecimento de Olinda Bolsonaro foi comunicado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, então, na madrugada de hoje. Ele anunciou o falecimento da mãe através de uma rede social. Ele escreveu o seguinte: com pesar, o passamento da minha querida mãe, que Deus a acolha em sua infinita bondade, e diz que nesse momento já se preparava, no momento que ele anunciou a morte, para voltar para o Brasil. A gente relembra que o presidente Jair Bolsonaro estava em viagem oficial no Suriname e hoje ainda iria até a Guiana. A volta dele estava prevista só para 4 horas da tarde de hoje para Brasília, mas ele adiantou esse retorno, então começou a se preparar mesmo na madrugada para voltar aqui para o Brasil. A gente ainda não sabe que horas o presidente Jair Bolsonaro chega por aqui, que hora será o velório da mãe dele, Olinda Bolsonaro, mas vamos seguir acompanhando, né, ao longo de todo o dia. A gente comentava agora há pouco que a causa da morte não foi informada, mas em agosto do ano passado, em uma das últimas visitas que o presidente fez para a mãe, ele comentou um pouquinho sobre o estado de saúde dela e disse que aquela poderia ser a última vez que ele a visitava. Ele não falou exatamente o que ela tinha, mas comentou que ela tinha problemas de esquecimento, muito provavelmente por conta já da idade avançada. Ela tinha, então, 94 anos, Adriana. O presidente Jair Bolsonaro cancelou a viagem que faria hoje à Guiana por causa do falecimento de sua mãe, Olinda Bonturi Bolsonaro, aos 94 anos. A informação foi compartilhada pelo presidente em suas redes sociais. A mãe do presidente morava em Eldorado, no interior de São Paulo, onde Jair Bolsonaro foi criado. Ele lamentou o falecimento e disse que se prepara para retornar ao Brasil. O presidente está em Paramaribo, no Suriname, onde fez visita oficial. Ministros também se manifestaram pelas redes sociais e, em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República informou que se une a toda a equipe de governo e aos brasileiros em condolências pelo falecimento de Olinda Bonturi Bolsonaro. Vamos a Brasília porque, infelizmente, nesta madrugada, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a morte da mãe, que tinha 94 anos. Vamos acionar a repórter Paola Cuenca, que está ao vivo com a gente, para nos contar como estão as homenagens a Olinda Bolsonaro. Paola. Olha, por meio das redes sociais, diversas autoridades e membros do Poder Executivo e também do Poder Legislativo já estão se manifestando, prestando principalmente condolências ao presidente da República, Jair Bolsonaro, pela perda de sua mãe, Olinda Bolsonaro, que faleceu na madrugada dessa sexta-feira. Foi o próprio presidente da República quem informou o falecimento de sua mãe. Ele publicou um tweet às 2h34 desta madrugada de sexta-feira, colocando a data de nascimento de sua mãe, 28 de março de 1927, e então 21 de janeiro, esta sexta-feira de 2022, como a data de seu falecimento. Ele escreveu: com pesar, o passamento da minha querida mãe. Que Deus a acolha em sua infinita bondade. Nesse momento, me preparo para retornar ao Brasil. Até porque a gente lembra que o presidente da República, Jair Bolsonaro, está fazendo sua primeira viagem internacional desse ano de 2022. Esteve nesta quinta-feira na capital do Suriname e nesta sexta iria para Georgetown, capital da Guiana. Mas a viagem, então, foi cancelada, já que o presidente
já está neste momento em rota de retorno aqui ao Brasil, já está voando, deixou o Suriname e deve chegar por volta da 1h da tarde aqui no Brasil, indo direto para São Paulo, para o interior de São Paulo, onde será feito o velório e o sepultamento de sua mãe. Além disso, a Secretaria Especial de Comunicação do Governo Federal, a SECOM, também publicou uma nota oficial colocando que todos os membros do governo, os brasileiros, prestam condolências ao presidente Jair Bolsonaro pelo falecimento de sua mãe e ainda faz uma prece que o Nosso Senhor acolha a alma de Dona Olinda e ampare o senhor presidente da República e demais familiares. Como é de se esperar, claro, os filhos do presidente, que são netos de Olinda Bolsonaro, também prestaram as suas homenagens. Flávio Bolsonaro repostou um vídeo que o próprio presidente da República havia colocado em seu Twitter com imagens de sua avó desde o início de sua vida até a velhice. Escreveu: "Vó, olhe por nós aí junto de Deus, muito obrigado por tudo." Carlos Bolsonaro, também filho do presidente da República, escreveu uma mensagem ainda durante a madrugada, por volta das 3h da manhã, escrevendo: "Ô meu grande pai", uma espécie de condolência também, sentindo a dor de seu pai a respeito da perda da mãe, que é então vó de Carlos Bolsonaro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também escreveu um tweet: "Registramos nosso sentimento de pesar ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e aos seus familiares pelo falecimento da senhora Olinda Bontury Bolsonaro, após uma vida longa e feliz. Um exemplo a ser seguido por sua força e coragem." Ciro Nogueira, o ministro-chefe da Casa Civil, também prestou homenagens e ainda escreveu um texto ao presidente dizendo que quando morre uma mãe, se vai para sempre a melhor parte de Deus que temos em nós. Prestou as condolências ao presidente e disse que Deus a receba em sua infinita luz e sabedoria. Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho e Previdência, também já foi às redes sociais para prestar essas condolências, informou da partida de Dona Olinda e disse esperar que Deus a receba em toda a sua bondade, com forte coração de toda a família do amigo Jair Bolsonaro. Ele ainda escreveu uma passagem da Bíblia. Disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá." A ministra Damares Alves, do Ministério da Família, Mulher e dos Direitos Humanos, também disse que está orando pelo presidente da República por conta do falecimento de sua mãe, Dona Olinda. E ainda colocou ao presidente: "O senhor foi um filho extraordinário, presidente. Força Michele, força meninos, descansa em paz, Dona Olinda." E essas mensagens, elas devem continuar se multiplicando em pessoas que têm condolências ao presidente da República ao longo dessa sexta-feira. Agora, Paola Cuenca, para atualizar a audiência da Jovem Pan News, estão definidos o horário e também o local do velório de Olinda Bolsonaro? Olha, já está definido que o velório e o enterro de Olinda Bolsonaro irá acontecer em Eldorado, cidade do interior do estado de São Paulo. O horário ainda não está definido. O presidente da República deve, então, chegar ao Brasil por volta da 1h da tarde, informação que foi confirmada pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Agora há pouco, inclusive, nós transmitimos essa entrevista ao vivo aqui no Jornal da Manhã e, por conta disso, após a chegada do presidente, então, o velório deve ser feito e esses detalhes ainda devem ser finalizados, confirmados a respeito de quando deve ser realizado o enterro da mãe do presidente da República. Perfeito. E morreu na madrugada de hoje a mãe do presidente Jair Bolsonaro. A informação foi compartilhada pelo presidente nas redes sociais. Dona Olinda Bontury Bolsonaro tinha 94 anos e estava internada desde ontem em um hospital na cidade de Registro, no interior de São Paulo. A mãe do presidente morava em Eldorado, também no interior de São Paulo, onde Jair Bolsonaro foi criado. Em nota oficial, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República informou que se une a toda a equipe de governo e aos brasileiros em condolências pela morte de Olinda Bontury Bolsonaro. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, o presidente Bolsonaro deve chegar em São Paulo por volta da 1h da tarde para ir ao funeral. Jair Bolsonaro cancelou nesta sexta-feira a agenda que teria na Guiana para retornar ao Brasil e acompanhar o funeral da mãe, Olinda Bontury. A informação foi publicada durante a madrugada no Twitter do presidente. Consultada pela AFP, a presidência não respondeu de imediato se o chefe de Estado voltou ao país, já que no momento da morte liderava sua primeira viagem internacional de 2022 a Suriname e Guiana. Olinda Bontury Bolsonaro morreu aos 94 anos. As causas da morte ainda não foram reveladas. Ela estava internada desde segunda-feira em um hospital do município de Registro, no interior de São Paulo, a 56 quilômetros de Eldorado, onde vivia. Além de se solidarizar com o presidente, o governo da Guiana informou mais tarde que o encontro foi cancelado, sem especificar se será reprogramado.
Manuel, Arthur Eduardo, presente. Vocês aqui comportam a nossa família. Uma passagem diz: por falta de conhecimento, e o povo pereceu. O conhecimento é a palavra de Deus. Outra passagem diz: nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Felici Geraldo Montanaro, meu pai, nos deixou em 1985. Hoje, a senhora Olinda Bontury, minha mãe, nos deixa. Um exemplo de mãe de 7 filhos. Um sofrimento muito grande. Se abateu para todos nós, em especial a dona Olinda. Quando na cidade de Ribeira, ela perdeu um filho. Não existe dor maior para nós do que perder um filho. A partida da mente faz parte do ciclo natural da vida. Mas mesmo assim, é difícil entender a morte. E nesse momento, só peço ao nosso Deus, todo misericordioso, que conceda à minha mãe a vida eterna. Vamos cantar. A repórter Beatriz Manfredini está em Eldorado, em São Paulo, onde a mãe do presidente Jair Bolsonaro foi sepultada no final da tarde de hoje. Beatriz. O presidente Jair Bolsonaro, ele desmarcou uma viagem oficial para viajar aqui para Eldorado, no interior de São Paulo, onde a mãe dele, dona Olinda Bolsonaro, morreu aos 94 anos na madrugada desta sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro, ele estava em viagem oficial, ele estava no Suriname, ainda ia também na sexta-feira para Guiana, mas desmarcou tudo então quando soube do ocorrido. A dona Olinda, ela tinha 94 anos, então, e estava internada desde segunda-feira no Hospital São João, que não fica aqui em Eldorado, mas fica em Registro, outra cidade aqui pertinho. Ela deu entrada, então, na segunda-feira com um quadro de desidratação. Ela foi diagnosticada quando entrou no hospital com infecção urinária e aí passou a ser, então, medicada. Na quarta-feira ela até teve uma melhora, mas na quinta-feira ela teve uma broncoaspiração enquanto dormia e aí ficou com um dos pulmões comprometidos. Daí pra frente ela piorou, ficou bastante debilitada e acabou sofrendo 2 paradas cardíacas na madrugada, não resistiu, né, e então acabou falecendo. Então o presidente Jair Bolsonaro veio imediatamente, assim que conseguiu, para São Paulo. Ele desembarcou por volta de 1h30 da tarde no aeroporto de Congonhas, na capital paulista, e de lá pegou um helicóptero direto aqui, então, para Eldorado. Ele está acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, do filho, Flávio Bolsonaro, e também do outro filho dele, o Renan. Eles participaram, então, do velório, chegaram aqui ao velório por volta das 3 horas da tarde. O velório aqui começou mais ou menos 11 horas da manhã, teve a participação de familiares que moram aqui em Eldorado, incluindo o irmão do presidente, o Renato Bolsonaro, que já estava aqui desde cedinho, e outros moradores que conheciam Dona Olinda, e também a
a família. Pouco antes, então, das 5 horas da tarde, o presidente Jair Bolsonaro, familiares e os moradores aqui de Eldorado seguiram em um cortejo silencioso pelas ruas aqui de Eldorado até o cemitério onde aconteceu o sepultamento. O velório, ele aconteceu bem na praça central aqui da cidade, a Praça Nossa Senhora da Guia. O cemitério fica pertinho, foram cerca de 600 metros, então, de cortejo silencioso até o sepultamento. Depois disso, o presidente Jair Bolsonaro foi até a casa onde morava a mãe dele, também nessa praça Nossa Senhora da Guia, onde se reuniu com familiares. O presidente Jair Bolsonaro não teve agenda oficial neste sábado. Ontem, ele foi ao enterro da mãe, Dona Olinda, no interior paulista. Ao lado da primeira-dama, o presidente fez o cortejo a pé até o cemitério em Eldorado. O enterro foi às 5 da tarde. Dona Olinda tinha 94 anos e estava internada desde a última segunda-feira em um hospital em Registro. Ela teve parada cardiorrespiratória. O último encontro do presidente com a mãe foi em agosto do ano passado. Quando soube da morte, Bolsonaro estava no Suriname. Ele cancelou a etapa seguinte da viagem internacional, que seria para a Guiana. Mamma, sono tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, sono tanto felice viver lontano perché Triste lontano da te, mamma sei tanto felice perché ricordo da te.